foi uma parte que muito tranquila, até mais ou menos 11 horas eles nem tinham intenção de descer. E depois eles decidem lá numa conversa lá que desceria por volta de 13 horas. E até esse momento, o efetivo que tinha lá, e aí eu quero relatar que a gente não pode contar só com a linha, né? Nós tínhamos todo um perímetro de proteção lá, que estava, a minha visualização era suficiente. Mas como o Coronel Casimiro havia relatado, inclusive, que novos efetivos chegariam, né? E aí eu ressaltei a ele que, você está sabendo que eles vão descer 13 horas, né? Então tem que ser dentro disso daí. E aí ele falou que estava tudo dentro do planejamento, que ele estava vendo com o Coronel Paulo José e estava tudo... E o senhor cobrou, né, a presença de mais militares? Cobrei a presença de mais efetivos. Cobrou para quem? Cobrei para o Coronel Casimiro e Coronel Paulo José. Que é o chefe do DOP em exercício, e o Coronel Paulo Casimiro era... E o que eles disseram para o senhor? Disseram que o efetivo estava chegando, que estava... E esse efetivo chegou? Deputado, o que acontece? Na hora que eu estava na linha lá, e aí isso se mostrou pelas imagens que a gente viu, pelos fatos ocorridos, eu não sei dizer para o senhor aonde que chegou, né? E se chegou. Porque logo depois a linha foi rompida, e aí eu saí para o fronte, para o combate, né? Para poder tentar de alguma forma ou de outra. Gente, você viu aí que ele narra basicamente que o reforço não chegou, não apareceu. Esse é um ponto-chave. Por que o Coronel Naime, citado no link da Larissa, é uma peça-chave? Porque era ele o cara responsável pelo planejamento de colocar essas pessoas na rua. Ele segue aí sob custódia das autoridades, porque o efetivo não aparece. O comandante da PM chegou a ser preso também no dia 8, esse que você viu aí prestando depoimento. Ele sai quando chega o relatório de que ele apanhou. Como a tropa dele não apareceu, e você vê que ele relata, eu cobrei um coronel, cobrei o outro, não apareceu o efetivo. E aí eu fui para o combate. Ele apanhou, ele foi cercado, tomou paulada na cabeça, e quem o salva era o ajudante de ordens dele, que dá um jeito de avisar para as pessoas que o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal estava tomando pau dentro do Congresso Nacional, onde ele ficou sitiado pelos manifestantes golpistas, radicais, inconformados com a vitória do Lula sobre Bolsonaro. Esse não aparecimento da polícia, a falta de um planejamento, esse comandante ele chega a usar a expressão, a PM do DF não estava comprometida com o golpe. Ele usa essa palavra. Essa é a grande questão para Anderson Torres, a principal, a central. Fora isso, é entender um pouco se ele, além de ter a minuta golpista, se ele se envolvia mais na costura dessa articulação antidemocrática. Eu assino embaixo, viu, sobre a convocação do ministro Flávio Dino e de outros ministros. Eu acho que está sendo um tiro no pé, porque os ministros vêm aqui e estão dando aulas de cidadania, de constitucionalidade, de responsabilidade, e aqueles que estão querendo fazer vídeos para a internet parece que estão revendo os seus posicionamentos, porque os ministros têm dado conta do recado. Presidente e demais colegas parlamentares, eu quero novamente trazer aqui o tema dos juros altos e trazer um dado importante. Com o aumento da Selic, dado oficial, isso é importante, o gasto do governo com juros duplicou desde 2021, dobrou desde 2021 e tende a aumentar caso os juros não sejam reduzidos. Outro dado importante, nos últimos 12 meses, este gasto foi de 617 bilhões. De 617 bilhões. O valor equivale, senhores e senhoras, o valor equivale a 1,8 vezes maior que o gasto total com o funcionalismo público da União, considerando ativos e inativos, civis, militares, de todos os poderes. 1,7 vezes maior que o gasto total com a transferência a estados e municípios. A estados e municípios. As transferências a estados e municípios, as transferências obrigatórias, são quase 2 vezes menor, por causa do aumento de juros, àquilo que está sendo gasto para o governo bancar juros para os rentistas. E quase 6 vezes, pasmem, senhores e senhoras, quase 6 vezes o gasto total
com o programa Bolsa Família. Ou seja, o Brasil está gastando mais para pagar juros a rentistas do que para acabar com a fome do povo, para pagar o Bolsa Família, para garantir as transferências a estados e municípios. E a gente não pode esquecer que o atual presidente do Banco Central tem conta nos paraísos fiscais. Nós não podemos esquecer que o ex-ministro da Economia tem conta em paraíso fiscal. Quem ganha dinheiro são os rentistas e aqueles que aplicam dinheiro e que operam no mercado financeiro. Enquanto isso, o prejuízo fica para os estados e municípios, que precisam dar conta, deputado Pompeu de Matos, dar conta dos serviços públicos de educação, saúde, assistência, segurança pública, agricultura familiar. Então, os juros altos que nós temos no Brasil hoje estão favorecendo aos rentistas e estão prejudicando os estados, os municípios e as políticas públicas. Os dados são estarrecedores. Por isso, não há. E eu desafio aqui a qualquer parlamentar que traga uma opinião técnica, eu não digo política, que justifique os juros serem mantidos a 13,75. Não há mais nenhuma justificativa. Isso prejudica os mais pobres, isso trava o crescimento. Para encerrar, para concluir, trava o crescimento da economia. Quem defende juros altos é contra o emprego, é contra o dinheiro ser aplicado na política pública. O presidente do Banco Central, que tem conta em paraíso fiscal, para ele é muito importante que os juros continuem altos. E para os outros que também operam no mercado financeiro. Para os mais pobres, é praticamente a pena de morte. Eu quero aqui celebrar um momento importante para as famílias mais humildes, mais carentes, mais pobres desse país, que serão contempladas por um projeto chamado Brasil Sorridente. Esse projeto já houve lá em 2004, 2005, 2006, e contemplou dezenas, centenas, milhares de pessoas desse país. Depois foram cortes no orçamento, foram diminuindo, foram sendo desassistidos, abandonados, desamparados, e agora é retomado. E eu celebro isso como algo positivo, até porque eu luto para que essas pessoas que precisam de assistência na saúde bucal sejam atendidas. Inclusive propus à ministra Nízia Trindade, quando aqui na casa esteve, que assim como nós temos o mais médico, nós pudéssemos ter o mais dentista, que é fundamental. Eu sei que não é possível agora o mais dentista, mas ali na frente tem como fazer. Enquanto não vem o mais dentista, vamos de Brasil Sorridente, que vai atender mais 805 municípios, além dos que vinha já programado em outros momentos. 630 serviços inéditos serão ofertados gratuitamente pelo SUS. São 3,7 mil novas equipes que serão credenciadas, não é pouca coisa. 630 serviços diferenciados, exatamente com investimento de 140 milhões. E aí no credenciamento, são 19 centros especializados odontológicos, 10 novas unidades odontológicas móveis, e se acham isso pouco, nós vamos ter aí 552 laboratórios regionais de prótese dentária. Para possa sorrir, mas com a boca cheia de dente, pelo amor de Deus. Nós precisamos, esse Brasil desdentado já era, não dá mais para querer. Por isso, nós estamos aqui celebrando que em praticamente todos os municípios do Brasil, 5.200 municípios, serão atingidos, contemplados, para que o Brasil possa voltar a sorrir. E eu sou solidário, apoio, apelo, luto para que isso efetivamente aconteça. Se temos um mais médico, e houve muita discussão no mais médico, se é médico do Brasil.
Se é médico do Brasil, se é de Cuba, se formou aqui, se formou na Argentina. Eu conheço até porque um filho meu estudou na Argentina medicina por um bom período de tempo. Sei, não importa, o cidadão quer médico. Se é brasileiro, seja bem-vindo. Se é de Cuba, se é da Alemanha, dos Estados Unidos, venha. Se é brasileiro formado na Argentina, chegue. O que as pessoas precisam é de médico. Agora as pessoas querem também dentista e que o Brasil possa sorrir e os dentistas possam trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado, presidente.